Retornamos para dar seguimento ao terceiro painel do CISAM, segundo Seminário Internacional da Amazônia, que tem como tema, neste painel, a cooperação interinstitucional em segurança. Na primeira fase, apresentaram aqui os representantes da Colômbia, do Equador e da Polícia Militar do Acre. E agora vamos dar seguimento ao painel com a palestra do Superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Dr. Sérgio Lúcio Mar dos Santos Fontes, que abordará o tema da cooperação internacional, o caso haitianos no Amazonas. Alô. Bom, como eu já disse, bom dia a todos, no final de manhã. Fico muito contente, muito honrado de estar aqui com todos os senhores e senhoras, policiais que estão iniciando a carreira. Sejam bem-vindos a uma profissão difícil, mas que nos traz muita satisfação. Fico muito contente de estar podendo falar para jovens oficiais que vão ser responsáveis pela segurança pública no nosso Estado, no interior do Estado. Sejam bem-vindos à profissão. Também fico contente de estar aqui com policiais de outras instituições internacionais, da Polícia Nacional do Peru, da Polícia Nacional da Colômbia, Polícia Nacional do Peru, meu amigo Major Miguel. Nós trabalhamos muito em operações. Então, policiais muito novos, que ainda estão começando a carreira, mal começaram a carreira, policiais antigos, aposentados, minha amiga doutora Aparecida, e agora se encontra na Corregedoria do Sistema de Segurança Pública, mas que é delegada federal aposentado, nosso colega de Roraima também, policial aposentado. Então, temos um público muito eclético, policiais novos, policiais jovens, policiais nacionais, policiais internacionais. O tempo é muito curto, então, e ele passa mais rápido ainda quando a gente está em boa companhia. Então, vou procurar ser muito pragmático, explorar, dentro de um estudo de caso, o máximo que a gente pode tirar do ponto de vista da Polícia Federal, das nossas impressões da Polícia Federal, desse caso dos haitianos, que é um caso que nos trouxe muito conhecimento, agregou, pelo menos para a Polícia Federal, enquanto órgão de imigração, muita experiência para poder enfrentar outros casos semelhantes ou não a esse. A abordagem, então, senhores e senhoras, é uma abordagem pragmática de um não especialista, ou seja, de um policial, de um simples policial de segurança pública que estava à frente da superintendência por ocasião desse fenômeno. Vamos colocar que foi um fenômeno migratório que ocorreu entre 2010 e o começo de 2012 e gerou a necessidade de se estabelecer contatos intensos com colegas de outros países, principalmente do Peru, para que a gente pudesse estabelecer uma rotina de recebimento desses cidadãos. Eu acho que a solução do problema, para a gente já começar pelo final, qual foi a cooperação internacional que foi fundamental para a gente deixar o problema dentro do... E isso foi um problema no começo, né? Dentro da normalidade. Foi os nossos contatos com o governo peruano. A partir do momento que o governo peruano começou também a exigir exigir visto para a entrada dos haitianos, nós paramos de receber os haitianos em grande quantidade. Eu vou tocar nesse assunto um pouquinho mais na frente. Então, nós temos de 15 a 20 minutos para tratar desse assunto. Volto a dizer aos senhores e senhoras, eu não sou especialista em imigração, essa é a nossa visão enquanto policiais e enquanto as repercussões do ponto de vista de segurança pública. O que nós aprendemos e o que nós guardamos de lição desse caso, caso haitianos, que foi um caso muito rumoroso, principalmente agora no começo de 2012. Nossas fronteiras, como os senhores já devem ter ouvido aqui ao longo do nosso encontro, que, aliás, meus parabéns ao doutor Mário de novo, muito bom o encontro, creio que a gente vai levar muito, vai agregar muito de conhecimento com esse encontro. Nós vamos falar de fronteiras. O Brasil é um país continental, com 16.886 quilômetros de fronteiras terrestres e 7.408 quilômetros de fronteiras marítimas. Isso é um continente.
é muito difícil. Os Estados Unidos com o México têm cerca de 300 quilômetros de fronteira, muros, pelo menos umas 2 ou 3 polícias só para fazer a proteção dessa fronteira, que é a Border Patrol, e tem outras que também se encarregam, além das polícias locais, e há muita coisa que se resolver na fronteira do México, só para falar do México com os Estados Unidos. Ainda tem a do Canadá com os Estados Unidos, que também é uma fronteira pequena se comparada com a nossa. E na região amazônica, esse problema, essa problemática de fronteira, se agrava pela ausência do poder público. O poder público não se encontra na área de fronteira, e isso torna os controles, vamos dizer assim, dessa região ainda mais escassos e mais difíceis. Então, só para falar dos nossos vizinhos do estado do Amazonas, nós temos a Colômbia, o Peru e uma pequena parte da Venezuela, numa fronteira enorme. Cooperação internacional, então, atuação conjunta é o que o nosso país precisa e é o caminho para a solução. Agora mesmo, esse mês de agosto e o final do mês de julho, nós fizemos uma operação conjunta com a Polícia Nacional do Peru para destruição de laboratórios de cocaína e erradicação de folhas de coca na fronteira do Brasil com o Peru. Há 5 anos atrás não existiam plantações de coca na selva amazônica. De 5 anos para cá, nós temos entre 10 a... Governador Loreto, que é o estado mais próximo do Vale do Javari, estima em 40 mil hectares de folhas de coca plantada. Nós estimamos em torno de 5 mil a 10 mil hectares, com uma capacidade produtiva que vai de 50 a 100 toneladas anos de droga, todas destinadas ao Brasil. Então, não existe outra maneira de se trabalhar senão reunindo as forças. As polícias não podem trabalhar em outro país, mas podem sim se ajudar mutuamente, não só polícias, como os entes do Estado, para que o trabalho fique mais fácil para todos e que a gente consiga realizar o trabalho. O Peru tem interesse em trabalhar, por exemplo, na fronteira. Nós temos interesse que o Peru trabalhe, porque a destinação da droga é para território nacional. Então, por que não nos ajudarmos mutuamente e transformarmos essas operações conjuntas em operações cada vez mais frequentes, diminuir o espaço entre uma e outra? Foi mais ou menos o que aconteceu na situação dos haitianos. Veja, aqui a nossa linha de fronteira, que é diferente da faixa de fronteira, que a faixa de fronteira ela entra em território nacional, em alguns trechos ela é maior, em outros trechos ela é menor, mas é uma área sujeita à legislação especial, como, por exemplo, poder de polícia para as Forças Armadas nessa região. Nessa região, as Forças Armadas têm poder de polícia. Que poder de polícia é esse? Não é o poder de polícia judiciária, é o poder de polícia preventiva. Eles podem fazer barreiras, revistas, enfim, as atribuições que as polícias militares teriam. E ainda assim, nos locais em que não há policiamento, não há polícia. E aí, de forma supletiva, as Forças Armadas podem agir nessa região. Certo? Bom, como eu tinha falado, nós temos uma prioridade nessa região, que é aumentar a presença do poder público nela. Nós temos pouquíssimos órgãos na região de fronteira. Não se pode fazer uma proteção de fronteiras eficaz com somente o Exército, por exemplo, se hoje os senhores forem na nossa fronteira, vocês vão encontrar um único órgão estatal, um único órgão do Estado brasileiro, que é o Exército. Qual é o conceito de refugiado? E por que eu vou falar de refugiado? Porque até agora o Conselho de Refugiados ainda não decidiu a situação. Qual é a condição desses haitianos? Refugiados, certamente eles não são, e alguns já foram já foi até negado o pedido de refúgio deles. Por quê? Os haitianos chegaram aqui numa condição que não é essa. Toda pessoa que, por fundado temor de perseguição devido à raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora do seu país de origem e que, devido aos ditos temores,
não pode ou não quer regressar aos mesmos. Isso aí é da Convenção de Genebra de 1951. Olhando simplesmente essa definição, a gente vê que o caso dos haitianos não se adequa à condição de refúgio, em que pese que todos entraram nessa condição. Porque até você estabelecer se são ou não refugiados, o protocolo deve ser concedido e devem ser tratados como refugiados. No caso dos primeiros que entraram em 2010, o pedido de refúgio foi negado, mas eles foram acolhidos em território nacional com o visto humanitário, que provavelmente é o caminho que vai ser dado para todos que entraram ao longo desses 2 anos e pouquinho que perdurou o fenômeno haitianos. Qual é a diferença, então, entre o migrante e o refugiado? O migrante, que me parece o caso dos haitianos, é um movimento de caráter voluntário, podendo ser documentado ou irregular, geralmente motivado por questões econômicas. Veja, nós temos os dois, o regulamentado e o irregular. Nós temos inúmeros cidadãos bolivianos, peruanos, colombianos, nas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, em situação totalmente irregular, inclusive do ponto de vista de trabalho. E temos inúmeros totalmente regulamentados e que podem exercer, inclusive, trabalhar no Brasil normalmente. O refúgio, como já falou, por definição, é o deslocamento forçado de seu país de origem a um outro país por fundado temor de perseguição, enfim. Também temos refugiados, mas não é o caso do fenômeno que motivou a vinda dos cidadãos haitianos em grandes ondas para o Brasil. Qual é o órgão, então, que decide essa questão de refugiados? É a Polícia Federal? Não. A Polícia Federal é um órgão executor. Como ela cuida de imigração, ela é a ponta do sistema. Mas quem decide a respeito de refugiado é o CONARE, competência estabelecida na Lei 9.474, e ele decide, em primeira instância, sobre o reconhecimento da condição de refugiado, a cessação dessa condição, a perda dessa condição de refugiado, enfim, é o que trata desse assunto. Também coordena as ações necessárias à eficácia da proteção aos refugiados. No caso de refugiados mesmo, há uma série de medidas que têm que ser tomadas pelo CONARE para que seja garantida a segurança, inclusive física e psicológica, dessas pessoas que, quando saem do seu país, por definição, saem em uma situação de estresse. E também aprova as instruções normativas, como a que vigora hoje para os haitianos, ou seja, que eles têm que tirar visto em Porto Príncipe, no número máximo de 100 por ano, e aí sim podem vir ao Brasil. É um órgão multiministerial, ele é composto por Ministério da Justiça, Relações Exteriores, Ministério do Trabalho, Saúde, Educação, a própria Polícia Federal, a Sociedade Civil e a Acnur, que é o órgão das Nações Unidas para refugiados. Novamente, apenas para configurar que a situação dos haitianos que chegaram ao Brasil, ou vindo por Letícia, Tabatinga, ou pelo Acre, Assis Brasil, Brasileia, via Cubirra, na Bolívia também, era uma rota que inicialmente foi utilizada, não se encontram nessa situação. Nós fizemos, apenas para os senhores e senhoras terem uma ideia, nós fizemos em 2010, que foi o ano do terremoto, em tese, foi o fato que desencadeou a onda migratória de haitianos para o Brasil. O terremoto que devastou a capital Porto Príncipe em janeiro de 2010. Nós fizemos, em todo o ano de 2010, apenas 456 atendimentos. O que nós achávamos, e de maneira errada, quando começou essa onda migratória? Que eles estavam buscando apenas uma rota para a Guiana Francesa e da Guiana Francesa tentar chegar à França, já que o idioma deles é o francês e eles teriam mais facilidade, tanto na Guiana Francesa quanto na França. Se era ou não a intenção inicial dessa onda migratória, isso se mostrou depois desmentido. Por quê? Porque nem eles conseguiram entrar na Guiana Francesa, e se entrassem na Guiana Francesa, certamente não chegariam à França. Então, muitos foram ficando em território nacional, e eu acredito que